Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando mais uma vez esse shiur, esse estudo, a qual nós estamos disponibilizando a todos aqui através do Facebook, através dessa live, e logo mais tarde iremos publicar no YouTube. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho. São exatamente 10 horas da manhã de 5 de dezembro de 2020. É isso mesmo. Que o Eterno possa abençoar a todos em nome de Yeshua ou Mashiach. Bem, no sábado passado nós não realizamos o shiur por causa de problemas técnicos. Nós estamos colocando o Wi-Fi mais forte ainda, porque de vez em quando aqui dá uma caída. E como nós fazemos a live ao vivo, então é necessário que o sinal esteja bem estabelecido. E é por isso que nós não realizamos o shiur, o estudo do sábado passado. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Shemuel Aleph, que é 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Lembrando que todos os Shabat nós disponibilizamos aqui 3 capítulos de cada livro. Que o Eterno possa abençoar o nosso irmão que está entrando aí, Rogério Gomes Santos. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe esta live, é interessante, não para que possamos ter likes ou curtidas, ou para ser bem visto diante das redes sociais. Não, nosso objetivo não é esse. Tanto é que se você for olhar no nosso site, o blog, a qual nós temos o judaísmo nazareno sp.org e o judaísmo nazareno sp.wordpress.com, lá não existe em destaque o homem. Você pode olhar, existe a galeria de fotos, que a cada evento nós publicamos ali as fotos dos momentos, mas não existe em destaque o homem, como em determinadas religiões ou comunidades ou igrejas onde existe um homem em destaque. Vocês estão me entendendo, né? Então nós não somos o centro das atenções. O nosso objetivo não é querer popularizar, querer ser bem visto diante das redes sociais. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é alcançar aqueles que realmente desejam obedecer à palavra do Eterno, através do shiur, através dos estudos, através das lives aqui publicadas, através dos posts, das postagens, através do site, através de outros órgãos de comunicação que nós temos aí disponível. E o nosso intuito é esse, e não de ser o centro das atenções, tá? Nosso intuito não é esse. Então, por isso que eu estou dizendo, compartilhe, para que possa chegar essa palavra a uma pessoa que esteja realmente precisando. E agora não há mais desculpa da pessoa dizer assim, eu não tenho uma Bíblia, eu não leio, eu tenho preguiça. Pois bem, nós estamos aqui para isso, para ler as Escrituras a cada 3 capítulos e também disponibilizar o estudo. Que o Eterno possa abençoar Elizabeth Andrade, que o Eterno abençoe ela grandiosamente, está entrando aí ouvindo o nosso shiur. E esse é o objetivo da comunidade, esse é o objetivo dos estudos que aqui estamos publicando. Ele geralmente ele é uma prestação de contas, ou seja, nós estamos aqui fazendo o que o Eterno mandou e até muito mais. Disse Yeshua que nós não devemos fazer apenas aquilo que o nosso Senhor mandou, mas muito mais, tá?
Então é isso que nós estamos fazendo. Então, a cada Shabat, 3 capítulos nós lemos. Eu sei que existem momentos onde existe um gostinho de quero mais, que deveria dar continuidade, mas nós obedecemos aqui as regras. Nós temos por pauta obedecer às regras estabelecidas. Bem, se nós falamos que é 10 horas, é 10 horas. Terminamos 11 horas com o shiur. E cada Shabat nós vamos disponibilizando aqui 3 capítulos para que você entenda. Então, como eu disse, não há mais desculpa dessas pessoas de dizer: ah, eu não consigo ler a Bíblia. Não, agora você pode ouvi-la, tá? E é um ensino sadio, é um ensino didático que realmente traz compromisso, que realmente traz mudança interior. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo. Se não for para trazer mudança interior dentro de vocês, pessoal, nós somos uns hereges. Se não for para trazer mudança interior, transformação de caráter, se não for, nós somos uns hereges. Não dê ouvido para nós, ok? Não dê ouvido para nós, nem compartilhe nada. O nosso objetivo aqui é mudança interior. É para que as pessoas deixem de praticar o que é errado e obedecer ao Eterno. Esse é o nosso objetivo. Mas, infelizmente, tem muitas comunidades por aí afora, muitas igrejas que agora estão mudando a placa de judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Eu costumo dizer o seguinte: se você vê uma comunidade lá, tem um nome, judaísmo nazareno, mas esse judaísmo nazareno que ele está compartilhando é meia boca, digamos assim, não se pauta nas escrituras, isso não é judaísmo nazareno não, tá, gente? Isso não é judaísmo nazareno, isso ele só adquiriu um nome para dar status, para dar posição para que as pessoas possam migrar para lá, tá? Através de vídeos, através de compartilhamentos e etc. Mas isso não é judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno ele é autêntico e verdadeiro, o ensino é sadio, não existe blá blá blá, não existe sofisma, não existe aqui o mérito humano, não existe isso. O mérito é para o Eterno, o mérito é para Yeshua, o mérito é para o nosso Meler, o nosso Rei. E é por isso que estamos aqui, tá? Então, muitas pessoas não gostam dos nossos ensinos, né? Porque nós somos bastante assim diretos. E é verdade, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar aquele que me criou. Né? Eu estou aqui para agradar aquele que me criou e não para agradar pessoas. E digamos também que as escrituras ela não é para agradar o mero ser humano. Ela não veio para se submeter às vontades do ser humano. As escrituras ela não veio, escreva isso. Ela não veio, dá até para você colocar num post aí seu. Ela não veio para agradar seres humanos. Ela veio para corrigir seres humanos e trazer elas à verdade. As escrituras não têm você como um mestre delas. Não, as escrituras, a palavra do Eterno foi inspirada pelo Eterno. Shalom Nazareno Florencio de Paula. Shabbat Shalom está sempre nos acompanhando aqui. Uma pessoa que realmente tem compartilhado, tem nos ajudado muito aí para ajudar outras pessoas. Veja, Tiago disse o seguinte: se você faz um pecador voltar e se arrepender e voltar à prática da Teshuvá, lhe será perdoado multidões de pecados, ou seja, os meus pecados, um exemplo, eu faço uma pessoa se voltar para o Eterno, ou ela está no caminho errado, eu faço ela se voltar para o Eterno porque ela nos ouviu, né?
E então nós teremos um resultado na nossa vida, será perdoado multidões de pecados. Tá, gente? Tem muita gente que não entende isso e Tiago falou sobre isso. Então coloque isso, ajude as pessoas. Esse é o nosso foco. O Esdras Victor, que o Eterno abençoe você também, Esdras. Shabbat Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach. Bem, então ajude as pessoas a se chegar ao Eterno. Então será perdoado multidões de pecados seus. Às vezes aquilo que você nem sabe, mas está sendo perdoado. Tá? Tem muita gente que desconhece isso, porque infelizmente ficam ali num ensinamento cristão. Eu costumo dizer que o cristianismo, embora exista muita gente boa, pessoal, muita gente boa no cristianismo, pessoas maravilhosas. Até hoje eu tenho amigos, pastores que estão no cristianismo, são pessoas maravilhosas que ensinam verdadeiramente, mesmo distorcido, mas querem o bem do ser humano, querem o bem das pessoas. Mas, em essência, o cristianismo, ele traz uma deturpação das escrituras. Ele é um Red Bull. Já tomou Red Bull? Estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada com isso, mas só para você entender. Ele é um Red Bull, é um energético para você cometer heresias, tá bom? Eu estou usando aqui de uma metáfora, né? É um Red Bull que vai potencializar você a heresia. Muitos não têm caído na heresia porque essas pessoas elas estão nos laços do amor, que estão no cristianismo, por isso que elas ajudam muitos, tá? Mas o nosso ensino é judaico. Não tem nenhum ensino nosso aqui que atribuímos ao cristianismo. Não temos ramificação, embora nós saímos do cristianismo, mas eu não trouxe a minha bagagem do cristianismo para dentro do judaísmo. Houve uma transformação de vida, tá? Esse é o nosso intuito, tá ok, pessoal? Então vamos à leitura. Se você quiser me acompanhar, no livro Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Aqui é um momento extraordinário, onde se ungirá o primeiro rei de Israel, né? Ou já foi ungido, eu não sei. Lembrando que Samuel, não lembro, quer dizer, mas eu acho que vai ungir o primeiro rei. Lembrando que Samuel, ele é um profeta que foi treinado aos pés de Eli, um sumo sacerdote que também era considerado um profeta. E os filhos de Eli eram sumos sacerdotes, e eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Eterno. E o final de Eli, embora sendo um sumo sacerdote, ele morreu de forma trágica. Ele quebrou o pescoço, estava numa cadeia e caiu para trás e quebrou o pescoço. Veja só, isso nos arremete, as escrituras mostram que mesmo que possamos ter uma vida em serviço ao Eterno como foi a de Eli, se nós nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina, disse Paulo, nós vamos correr um sério risco e virá sobre nós uma punição, pessoal. Não é porque eu obedeço o Eterno, não é porque eu falo do Eterno que eu estou imune a isso. Não. É lógico que o Eterno protege, o Eterno está nos protegendo, só que se você for compactuar com o que é errado, né, ele poderia repreender os filhos, Eli, e ele poderia excluir os filhos do cargo de sumo sacerdotes. Eles eram levitas. Ele podia destituir eles, mas ele não fez isso. Ele deixou. E os filhos cometeram coisas erradas a ponto de se prostituírem com as mulheres que estavam servindo no templo. Olha o absurdo que aconteceu. Isso foi fato, tá? Isso foi um fato, isso é histórico. Ok, gente? Então, é só para nós entendermos. Samuel foi criado aos pés de Eli, mas Samuel ele foi ungido pelo próprio Eterno e o Eterno falava muito com ele. E agora ele começa a agir nesse momento.
Vamos ler, capítulo 4 diz o seguinte: Então, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu para lutar contra os Pelistim e montou acampamento em Evetzer, enquanto os Pelistins acamparam em Afec. Eu estou usando a tradução Bíblia Judaica completa, tá, pessoal? Os Pelistins, por isso você vai ver alguns nomes estranhos aí, mas é o nome original do hebraico. Os Pelistins colocaram-se em formação de batalha contra Israel. A batalha foi feroz em Israel, estava sendo abatido pelos Filistins. Eles mataram cerca de 4.000 soldados na batalha. Quando o exército retornava do campo, os líderes de Israel perguntaram: por que Adonai nos derrotou hoje diante dos Pelistins? Vamos trazer a arca da aliança de Adonai de Shiló até nós, para que ele venha entre nós e nos salve dos nossos inimigos. Algumas pessoas foram enviadas a Shiló e trouxeram de lá a arca da aliança de Adonai, Sevaot, Adonai dos exércitos, que estava presente entre os queruvim. Os dois filhos de Eli, Ofni e Pinhas, foram até lá com a arca da aliança de Deus. Veja, os dois filhos de Eli, que é Ofni e Pinhas. Uma outra coisa, pessoal, que nós observamos aqui, veja só, preste atenção no que nós vamos falar. Pinhas é um nome herdado do Pinhas, que a Bíblia chama em português, a Bíblia João Ferreira de Almeida chama de Finéias. Ele livrou o povo de Israel de uma maldição. E o Eterno fez um pacto de Shalom com Pinhas e toda a sua descendência. E um dos filhos de Eli era chamado Pinhas. E os filhos de Eli estavam cometendo coisas erradas. Eu quero que você preste atenção. E ele herdou o nome do seu antecessor Pinhas, a qual livrou o povo de Israel da maldição. Uma outra coisa vamos observar. A Bíblia está querendo nos dizer, as Escrituras estão querendo nos dizer, mesmo que você herde um nome israelita, isso não vai te adiantar de nada se você não tiver um bom caráter. Ok? Veja só, o meu nome em israelita, em hebraico, é Hatikva ben Avraham, em hebraico, que significa esperança, filho de Abraão, aquele que espera a promessa feita a Abraão. Tá? Literalmente. Então, eu estou esperando a promessa feita a Abraão. Esse é meu nome israelita. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu tenha o nome israelita, isso não significa que eu estou imune, né, à justiça do Eterno. Tá bom? Mesmo que eu seja descendente, eu vou mais além, de Israel, né? Eu não estou imune à justiça do Eterno. Então, as Escrituras estão nos mostrando aqui que mesmo que esse camarada tinha o nome Pinhas, mas fazia as coisas erradas, isso não quer dizer nada. Então, pessoal, e o que eu quero dizer, existe uma onda na internet das pessoas dizer: eu tenho descendência judaica. Meus pais, meus avós... eu acho que eu sou descendente. Meu amigo, você pode ser descendente de quem você quiser. Você pode ser descendente até de Abraão. Mas você não estará impune à justiça do Eterno, se você fizer o que é errado. Ok? Então aprenda isso. E é nesse contexto que Paulo, lá na frente, ele diz: não vos apegueis a genealogias intermináveis. Ok? Não é para nós nos apegarmos. Se eu sou descendente disso, daquilo, não vai te adiantar de nada se você tem um mau caráter. Eu conheci muita gente que hoje tem os nomes israelitas. Eu conheci pessoalmente. Eu estou aqui falando para você que tem um nome israelita. E uma delas eu até dei o nome.
Só para você ter uma ideia. Eu dei o nome para essa pessoa por causa da manifestação do caráter que ela tinha na época. Mas hoje essas pessoas negam em Yeshua. Hoje essas pessoas são mau caráter. Então, o que adiantou o teu nome israelita? É isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Então isso não quer dizer nada, ok? Eles foram lá buscar a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança de Adonai entrou no acampamento, todo Israel deu um grito tão forte que ressoou pela terra. Ao ouvir o grito, os pelistíns perguntaram: o que significa este grito, esse grande grito no acampamento dos hebreus? Então eles compreenderam que a Arca da Aliança tinha chegado ao acampamento, e os pelistíns ficaram com medo. Eles disseram: Deus entrou no acampamento, nós estamos perdidos. Uma coisa como esta nunca aconteceu antes no passado. Nós estamos perdidos. Quem nos livrará do poder desses deuses poderosos? Olha o que eles falaram. Estes são os deuses que destruíram completamente os egípcios no deserto. Sejam fortes e comportem-se como homens, ó Pelistins, para que vocês não se tornem escravos de hebreus, como eles o foram de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Os Pelistins lutaram, Israel foi derrotado e cada homem fugiu para a sua tenda. Foi uma terrível matança. 30.000 dos soldados de Israel caíram. Por que isso sobreveio a Israel? Porque por causa dos filhos de Eli. O templo estava corrompido. Tá? Esse é o primeiro templo. Ok? Desculpa, gente. É o Mishkan. O Mishkan estava corrompido, ainda não havia templo. Porque vai surgir aqui Saul e vai surgir aqui Davi depois Shilomon. Shilomon foi quem construiu o primeiro templo. Então o que tinha? O Mishkan, tabernáculo, estava corrompido. Tá? Estava corrompido. Por quê? Porque os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas. E é por isso que veio sobre eles essas mortes de 30.000 soldados. Além disso, a Arca de Deus foi capturada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Pinhas, morreram. Olha só, um dos soldados, um homem de Benjamim, correu e veio a Shiló no mesmo dia, com suas roupas rasgadas e com a terra em sua cabeça como sinal de luto. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira próximo à entrada. Olha só, gente. Próximo à entrada. Vigiando porque estava trêmulo de ansiedade pela Arca de Deus. Quando o homem entrou na cidade e contou as novidades, toda a cidade começou a chorar. Ao ouvir os lamentos, ele perguntou: o que significa essa gritaria? Veja, Eli eram os pais dos dois filhos dos homens que morreram, que estavam carregando a arca. Quem é? Vamos lembrar o nome? Ofni e Pinhas. Eles morreram. Ok, gente? Olha só. E aí foi um homem lá para contar. E contou para a cidade, mas ele ainda não sabia. O homem veio rapidamente a Eli e lhe contou. Ele tinha 98 anos de idade. E seu olhar era fixo porque estava cego. O homem disse a Eli: eu sou o soldado que veio. Eu escapei hoje da batalha. Ele perguntou: como foram as coisas, meu filho? Aquele que tinha vindo com as novidades respondeu: Israel fugiu dos Pelistim e foi uma terrível matança no meio do povo. Seus dois filhos, Ofni e Pinhas, também estão mortos. E a arca de Deus foi capturada. Assim que eles mencionou o que tinha acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo ao portão, quebrou o pescoço e morreu. Porque ele era velho e pesado. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Uma outra coisa que as Escrituras estão nos falando e nos revelando aqui, pessoal. Vocês lembram que a Arca da Aliança ela não pode ser tocada por ninguém. Por ninguém. Ninguém
ninguém, exceto pelos levitas. Ninguém na face da terra podia tocá-la, e nem nas suas varas que carregavam. Tá? Ela tinha, só para você entender, ela tinha 4 argolas. Essas 4 argolas se penetravam, colocavam ali as varas nas 4 argolas e levavam ela. Ela era toda de ouro. Ninguém podia tocar nela. Veja, se ninguém podia tocar nela, por que ela foi roubada? E quem roubou, por que não morreu? Olha só. E aí, pessoal? Aí nós temos um caso lá na frente, quando Davi é ungido rei, e Davi consegue resgatar a Arca da Aliança. E aí um homem, né, os bois que carregavam a arca tropeça, a arca vai virar, o homem coloca a mão e morre. Veja o que as escrituras estão nos revelando. Pessoal, quando aqui o Eterno está mostrando que quando o Mishkan, ou o templo, ou qualquer outra coisa, como o povo de Israel, se o povo de Israel fizer o que é mal diante do Eterno, a presença do Eterno não vai estar ali para salvá-los, ok? E é por isso que houve a destruição do primeiro templo, por causa do pecado do povo de Israel, e houve também a segunda destruição no ano 70, por causa dos pecados do povo de Israel. E o Eterno não está ali. Se ela foi roubada e ninguém morreu, porque ela não iria sair flutuando, os inimigos não iriam levar ela flutuando, não. Tinham que ser carregadas. Ela tinha que ser carregada por homens. E ela foi roubada, ela foi raptada, ela foi roubada. E ninguém morreu. Por quê? Porque a presença do Eterno não estava ali. Ela era uma mera arca, simples, nas mãos dos inimigos. Ok? E ele morreu, coitado. Quebrou o pescoço. Tá? Continuando. Israel, aquele que tinha vindo com as novidades, respondeu: Israel fugiu dos Pelistim, foi uma terrível matança. Ele caiu da cadeira para trás, próximo do rei, e quebrou o pescoço. E ele julgou Israel durante 40 anos. Ou seja, Eli era quem comandava. As pessoas iam pegar informações com Eli. Era um homem usado pelo Eterno. Era um homem, mas veja, gente, é isso que eu quero que você entenda. Não pense que você é o predileto do Eterno. Você não é. Nós temos que estar debaixo da misericórdia dele. O Eterno é terrível. Onilda Araújo, Shalom, que o Eterno abençoe. O Eterno, ele é terrível. Não existe prediletos. Não existe pessoas que o Eterno vai querer, tipo, esse errou, então eu vou colocar ele de lado aqui. Ele não tem por inocente o culpado, ok? Então veja, ele quebrou o pescoço, um homem que julgou Israel durante 40 anos, um homem que servia no Mishkan, um homem que estava ali realizando sacrifícios, um homem que estava prestando um serviço ao Eterno. De repente, ele quebrou o pescoço. Por quê? Porque ele foi negligente, porque ele tinha que cortar a maldade e ele não cortou, porque eram seus filhos. E aí seus filhos foram mortos na batalha. O Eterno permitiu que eles pegassem a arca, pensando que a arca iria trazer algum amuleto, como se ela fosse um amuleto mágico. Trouxemos a arca, agora os filisteus vão morrer. Não, o pecado estava no povo de Israel. O povo de Israel tinha que se arrepender. Mas o povo de Israel não se arrependeu. Ok, gente?
Sua nora, a mulher de Pinha, estava grávida, e o tempo de ela dar à luz estava próximo. Quando ela ouviu a notícia que a arca de Deus tinha sido capturada e que seu sogro, o marido, estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz encurvada. Olha a maldição! Olha a maldição! Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que as Escrituras estão mostrando para nós? Por isso é uma responsabilidade muito grande minha de falar da palavra do Eterno para vocês, né? Disse Yeshua: seremos julgados pelo que falamos e pelo que dissermos e pelo que ouvimos. Então, cuidado. Isso é um peso, tá, gente? Você está ouvindo isso aqui e o Eterno está te alertando, o Eterno está falando com você. Tá, gente? O Eterno, ele age nas coisas mais simples. Não pense você que o Eterno vai agir em coisas grandes, embora ele também haja, mas ele quer que o ser humano venha captar, se esforce para captá-lo, para entendê-lo. É isso que o Eterno quer de nós, se esforçar. Então, você está me ouvindo? Essa mulher deu à luz, ela começou a dar luz porque o Eli morreu, que era o seu sogro, e o marido morreu, e ela estava grávida. E o Eterno já tinha dito para Samuel que os descendentes dos filhos de Eli iam morrer jovens. Pessoal, é muito sério. Se renda aos pés do Eterno. Peça misericórdia. Os demônios, pessoal, quando o Eterno, digamos assim, se revela de forma grandiosa, os demônios fogem. Não há lugar para ninguém. Não há lugar. Por isso que lá em Apocalipse está escrito que quando ele se manifestar, o céu será recolhido como pergaminho. Tudo vai fugir da presença dele. E não há lugar para eles. Porque o Eterno é muito poderoso, pessoal. Você acha que quem colocou o controle que tem esse planeta, o controle que tem os oceanos, os astros, as estações, a tempestade, os ventos, a chuva, a energia, você acha que isso é uma coisa natural? Você acha que isso é apenas uma coisa da física? Não, isso é a mão do Eterno. Ok? Continuando. Enquanto ela estava morrendo, a mulher que estava junto a ela lhe disse: não tenha medo, porque você deu à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem mostrou nenhum sinal de atenção. Ela chamou a criança de Icarravod. Icarravod, que quer dizer sem glória. Tá vendo? Sem glória, dizendo: a glória partiu de Israel porque a arca de Deus tinha sido capturada e por causa de seu sogro e marido. Ela disse: a glória de Israel se foi para o exílio porque a arca de Deus foi capturada. 5. Os Pelistins tinham capturado a arca de Deus e as trouxeram a Even-Ezer, a Arshidot. É um deus pagão. Então os Pelistins tomaram a arca de Deus e trouxeram ao templo de Dagon. Olha só, gente. Levaram a arca, era um lamento, foi um lamento. É como se a presença do Eterno tivesse saído deles, do povo de Israel. Colocando próximo a Dagon. Todavia, na manhã do dia seguinte, quando o povo de Arshidot se levantou, lá estava Dagon, caído com sua face no chão diante da arca de Adonai. Embora a arca não fazia mais curtir efeito para ajudar o povo de Israel, mas ela tinha sua essência.
E aí um exemplo, tinha lá uma estátua, um ídolo de Dagon, e eles colocaram na frente do ídolo de Dagon. Quando foi no outro dia, Dagon estava caído com a cara no chão. Que Deus patife é esse? Ai, ai. Por isso que não existe. O Eterno não tem rival, pessoal. O Eterno não tem rival. Quem faz tudo isso é o ser humano. Quem cria deuses imaginários é o ser humano. Tá? É o ser humano. É o ser humano que cria. Continuando. Eles pegaram Dagon e colocaram novamente em seu lugar. Mas na manhã do dia seguinte, quando eles se levantaram, Dagon estava novamente caído, com sua face no chão diante da arca de Adonai. Dessa vez a cabeça de Dagon em ambas as mãos estavam ali, cortada sobre um umbral. Tudo que restava de Dagon era o seu rosto. É por isso que até o dia de hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo jamais caminham sobre o umbral de Dagon em Ashdod. Adonai começou a oprimir o povo de Ashdod. Ele os devastou, afligindo Ashdod e seus arredores com tumores. Quando o povo de Ashdod entendeu o que estava acontecendo, lhe disseram: a arca de Deus de Israel não pode permanecer conosco, porque ele está nos oprimindo, e é o nosso Deus Dagon. Ué, que Deus é esse? É? Poxa, para um bom entendedor, pessoal, vamos lá, vamos lá. Veja que quando o ser humano está cego, ele não consegue entender o óbvio. É óbvio, é óbvio, é óbvio que o Eterno é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O El Shaddai Todo-Poderoso. Não existe outro. Em vez do povo falar, peraí, esse Dagon tá com nada, essa porcaria. Vamos nos submeter e obedecer ao Eterno. Mas sabe por que não querem obedecer ao Eterno? Porque vão deixar as suas tradições, os seus costumes, as suas leis, que as suas leis estão em harmonia com seus prazeres. E eles não querem. É o que acontece hoje. As pessoas dizem, eu amo o Eterno. Mas Yeshua disse, os que me amam obedecerão os mandamentos de meu Pai. Ok? Então, mas eu amo. Não, se você não obedece, você não ama coisa nenhuma. Você é mentiroso. Tá bom, gente? Quem ama é quem obedece os mandamentos do Eterno. Ponto final. Quem ama é quem obedece os mandamentos do Eterno. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Olha os requisitos que você tem que ter. Se você não fizer isso, se só um requisito não vale, tem que ser os três. Com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Fora isso, você não ama o Eterno. E obedecer. O Nildo Araújo diz, cria deuses e santos do pau oco, em quem a maioria do povo crê. É verdade. É verdade. É verdade. É o que acontece hoje. Então o povo deveria fazer isso. Mas não. Ele está afligindo o nosso Deus aqui, então vamos fazer o seguinte. É por isso que até os dias de hoje, né, os sacerdotes de Dagon, tal. Adonai começou a oprimir o povo, eu já li. A arca de Deus de Israel não pode permanecer conosco, porque ele está nos oprimindo, nosso Deus Dagon. Eles convocaram todos os líderes dos Pelistim e perguntaram, o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam, a arca de Deus de Israel deve ser levada para Gate. Então eles levaram a arca de Deus para Gate. No entanto, depois que ela chegou ali, Adonai oprimiu aquela cidade, provocando terrível pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, da mesma forma, tumores rebentaram neles. Em seguida, eles enviaram a arca de Deus a Aqueron,
Mas quando a arca de Deus chegou a Queron, os Equeronim gritaram, até eles trouxeram a arca de Deus de Israel até nós para nos matar, a nós e nosso povo. Então eles convocaram todos os líderes dos filisteus e disseram: mande a arca de Deus de Israel embora, que ela volte ao seu lugar, de modo que não nos mate, a nós e ao nosso povo, porque a morte e o pânico permeavam toda a cidade. A opressão de Deus era muito pesada naquele lugar. As pessoas que não morriam eram atacadas por tumores, e os clamores da cidade por socorro chegavam até os céus. Olha só! De boa intenção o inferno está cheio, é verdade. A arca de Adonai ficou no território dos filisteus por 7 meses. Os filisteus reuniram os sacerdotes e os adivinhos e lhe perguntaram: o que nós faremos com a arca de Adonai? Diga-nos, como enviá-la de volta ao seu lugar? Eles disseram: se vocês enviarem a arca de Deus de Israel, não a devolvam vazia, mas façam-no retornar com alguns tipos de oferta pela culpa. Então vocês serão curados e aprenderão porque ela não cessou de afligi-los. Eles perguntaram: que tipo de oferta pela culpa devemos enviar com ela? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque este é o número dos líderes que os filisteus têm. Você e todos os seus líderes tiveram a mesma doença. Façam imagem dos tumores de vocês e dos ratos que infestam sua terra, e mostrem respeito a Deus de Israel. Talvez ele cesse de oprimir vocês, seus deuses de sua terra. Porque seria obstinado com os egípcios e ao faraó, quando ele fez sua obra entre eles. Não deixaram o povo ir? E eles foram? Agora vocês mesmos tomem e preparem um carro novo e 2 vacas de leite que nunca estiveram sobre jugo. Aparelhem as vacas ao carro, mas devolvam os bezerros ao curral. Peguem a arca de Adonai e coloquem-na no carro, em uma caixa. Perto dela coloque os objetos que vocês estão devolvendo a eles, como oferta pela culpa. Deixe que o carro vá por si mesmo. Entenderam aí, né, gente? Coloquem, peguem 2 vacas que nunca trabalhou, elas vão estar amamentando, e peguem os bezerros, coloquem no curral, façam a carroça, coloque a caixa com os tumores de ouro e ratos de ouro do lado da Arca da Aliança e solte as vacas vão por si só. Mas fique observando para ver se ele sobe pela estrada para Beit Shemesh. Eles não eram nada burros, né? Então, por si só, gente, é o Eterno guiando através de animais. Olha, uma coisa interessante que me veio à memória aqui, você vai entender. O Eterno disse: o boi conhece o caminho da manjedoura, de onde ele vai comer, mas o meu povo não me conhece. Aqui, as vacas vão indo até chegar no local certo. Ninguém vai guiando elas. Mas eles falaram para ficar observando. Se for o Senhor responsável por esta grande tragédia e não for, nós saberemos que a opressão que caiu sobre nós não veio dele, mas o que nos aconteceu foi apenas uma casualidade. Os homens fizeram isso, tomaram 2 vacas de leite, aparelharam-nas ao carro e confinaram seus bezerros no curral, colocando a arca no carro, junto à caixa que continha os ratos de ouro e as imagens do tumor. Uma outra coisa é que as vacas iam sentir faltas dos bezerros. Jamais elas iriam pegar o caminho, elas iam voltar atrás dos seus bezerros. Que é mãe, né, filho? É mãe. Mas veja como o Eterno não é. Coloquem a arca no carro junto, né? Aí as vacas seguiram pelo caminho de Shemesh e tomaram aquela rota, mugindo à medida que avançavam, sem se voltar nem para a direita nem para a esquerda.
Os líderes dos filisteus seguiram até tão longe quanto a fronteira de Bet-Shemesh. O povo de Bet-Shemesh estavam colhendo seu trigo no vale quando olharam e viram a arca. Eles ficaram muito felizes ao vê-la. O carro entrou no campo de Yehoshua, que é Josué, em Bet-Shemesh, e parou ali junto a uma grande rocha. Eles cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em oferta queimada a Adonai. Os Iviim removeram a arca de Adonai e a caixa que estavam com ela, que continha os objetos de ouro, e colocaram sobre a rocha. Naquele mesmo dia, os homens de Bet-Shemesh ofereceram ofertas às vacas e em ofertas queimadas. Naquele mesmo dia, os homens de Bet-Shemesh ofereceram ofertas queimadas e sacrifício a Adonai. Ao ver isso, os 5 líderes dos filisteus retornaram naquele mesmo dia em Equiron. Os tumores de ouro que os filisteus enviaram como oferta a Adonai pela culpa eram uma para cada cidade: Artidot, Azar, Ashekelon, Gat e Equiron. E os ratos de ouro também correspondiam ao número de todas as cidades dos filisteus que pertenciam aos 5 líderes, cidades fortificadas e vilas de campo. A rocha é uma testemunha até o dia de hoje do grande luto que resultou de colocar a arca de Adonai ali no campo de Yehoshua. O Beit-Shemesh, pois Adonai feriu o povo de Beit-Shemesh ao olhar para a arca de Adonai. Ele matou 50.070 do povo. O povo lamentou porque Adonai tinha ferido com tão terrível matança. O povo de Beit-Shemesh perguntou: quem pode estar diante de Adonai, este Deus santo? A quem nós podemos enviar a arca para afastá-los de nós? Eles enviaram mensageiros ao povo que vivia em Kiriat Yarim com estas mensagens: os filisteus devolveram a arca de Adonai, desçam até aqui e levem-na com vocês. Bem, terminamos o capítulo 6. No Shabat que vem, nós iremos ler o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 1 Samuel, Shemuel Aleph. Hoje nós entendemos que não adianta nós ficarmos a vida inteira obedecendo o Eterno e no último dia a gente fazer uma merda. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. A gente fica a vida inteira obedecendo o Eterno, fazendo aquelas coisas, de repente, obedecendo o Eterno, lendo as Escrituras, fazendo as nossas orações, jejuando, falando, explicando, ajudando as pessoas. E no final de tudo, o cão voltou para o seu próprio vômito. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. E Eli, ele reinou, ele foi um líder diante do povo de Israel. Ele julgou Israel durante 40 anos. Ele morreu com 83 anos. É 83? Deixa eu ver aqui. Cadê Samuel? Cadê você? Eli, quer dizer? Eli é com 89 anos, né? 89 anos ele morreu. Caiu, ouviu a notícia que os filhos morreram. Ele caiu, estava numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço. Tá vendo? Isso nos mostra claramente, pessoal, que nós não podemos brincar com as coisas do Eterno. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Não pense porque você é um brasileiro. Não pense porque você está vivendo no século 21, nessa oba-oba do crush, qual é o outro nome que dão? O crush e o outro sei lá, esqueci até o nome dessas coisas. Alguém me lembra aí, como é que... Agora é toda aquela coisa lá de crush,
Alguém me lembra aí? Escreva aí. Estou lembrando não. Acho que é crush mesmo. E aí, essa onda das igrejas, né? Com essa coisa romantizada. Ouça esse hino vai tocar no seu coração. Gente, cuidado com isso. A palavra do Eterno, ela é razão. Existe o sentimento, existe misericórdia, o amor, só que eles não podem ser maiores do que a razão. A razão, o óbvio, a verdade prevalece. Então não fique sendo romantizada nesse círculo gospel, né, do século XXI, achando que Deus, né, está escrito, ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Né? A Unilda colocou, estamos vivendo o pior tempo da humanidade, onde Jesus disse, o amor vai esfriar. Essa romantização dos evangélicos. Você pode ver, eu não estou falando mal de evangélico, é o que acontece, pessoal. Você pode ver, existem muitos evangélicos que eles põem a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, faz tudo isso. Mas em casa ele é uma peste, ele é um miserável, ele rouba, ele mata, ele briga, ele humilha a esposa, os filhos. Que coisa é essa? E na igreja está lá com a cara de santo. Gente, não se engane, pessoal. Aí, e ele vai para a igreja, porque lá ele vai encontrar um pastor que vai dizer assim, ô irmão, Jesus vai perdoar os seus pecados. Sendo que ele não pediu perdão para a esposa, ele não pediu perdão para o vizinho que ele ofendeu, ele não pediu perdão para ninguém. Só que lá ele vai ouvir na igreja que Jesus vai perdoar ele. O Nazareno Florencio falou, já deu tudo certo, varão. Você é o ouro puro de Ofir. Que o Eterno abençoe. Nós temos que ser, considerados piores. Como disse Paulo, nós somos feitos como o espetáculo da terra, né? Nós somos os espetáculos, somos loucos. Para as pessoas, nós somos loucos. Então, nós estamos criando uma geração Nutella, uma geração de mimimi, né? As pessoas se ofendem com a verdade. E isso está se propagando de uma maneira terrível. Esse vírus que estão colocando aí, né? Esse vírus aí não é nada comparável a essa propagação, desse vírus chamado mimimi, Nutella, né? Esse vírus que está se propagando, de hoje, que mata as pessoas, que eu não vou falar o nome, senão o Facebook vai nos bloquear aqui, não é nada comparado a essa geração de mimimi que se ofende com tudo, que dá razão à mídia, às revistas, os jornais, ao sistema. Ela acredita em tudo, menos na verdade. Ela acredita na notícia da Globo, do SBT, da Record, dos jornalistas, da revista, isto é, do jornal, Folha. Eles acreditam em tudo, menos na verdade. Isso está se contaminando, isso está crescendo demais. Nós estamos rodeados de pessoas falsas. Não que você vai odiá-las, não é para você odiar ninguém por ser falso, por ser mentiroso, por ser egoísta. Não é para você odiar. Essa não é a intenção. Shabbat Shalom, Dona Jaci Joana dos Santos está aqui conosco. Compartilhe e ajude as pessoas a se libertarem desse sistema maligno que opera em segredo. Ele ainda está operando em segredo, mas vai chegar um dia
que ele vai estar de portas escancaradas e todo mundo vai ver. Mesmo assim as pessoas não vão enxergar. Então as escrituras nos ensinam tudo isso para que você não caia em sofismas, em heresias, nas patifarias do mundo gospel, né? Que você não caia nessas patifarias, né? Estude as escrituras como verdadeiro israelita. O Nildo Araújo disse: a palavra de Deus poucos querem ouvir, seguir. Eu conheço muita gente, pessoal, que está nas igrejas, parentes, familiares, pessoas. Mas se você falar uma verdade para ela, ela se ofende, vira seu inimigo, não vem mais nunca na sua casa. Duvido se isso não acontece com você. E aí você tem uma dinâmica de que as pessoas estão se ofendendo com tudo. Com tudo. Ah, eu não gostei. Gente, a palavra do Eterno, se ela contraria as mentiras, né, é o que a gente faz aqui, contrariar as mentiras, as fábulas, contrariar nós estamos contrariando aqui todo tipo de mentira, de fábula, de tradição, de costume. Nós estamos aqui contrariando tudo. É lógico que muita gente não vai gostar. É lógico, é óbvio. Mas por que elas não gostam? Porque elas querem viver no mundo capitalista, materialista. Elas querem viver nesse mundo materialista, capitalista, aonde quando eu tenho mais eu sou melhor. É verdade ou não é? Olha, pessoal, a pessoa diz: ah, eu comprei um carro. E ela começa a se achar melhor do que os outros. É isso mesmo. E a vida não é isso, pessoal. A vida não é isso, não é você conquistar bens. Disse Yeshua: não se mede o valor de um homem pelos bens que ele possui. Disse Yeshua: aprenda isso, pelo amor de Deus. O homem ele pode ser pobre, miserável no bom sentido, pobre, sem nada. Mas ele é muito grande. Diante do reino do Eterno ele é grande. O que aconteceu com o rico e Lázaro? O rico, lembra? O Lázaro e o rico, que Yeshua contou a parábola. O pobre, ele morreu e foi levado pelos anjos. E o rico? Por quê? Porque ele era orgulhoso, só cuidava dos prazeres do mundo, das adversidades, né? do crush, do capitalismo, do materialismo. Eu tenho, eu posso, eu faço. E vai. Meu amigo, quando você nasceu, você não pagou um centavo para nascer. Você não pagou um centavo para ter vida, para sentir o prazer da vida. Gente, tudo na nossa vida é prazer. Olha só, você come é prazeroso, você bebe é prazeroso, você namora é prazeroso, você tem relações sexuais é prazeroso, mesmo errado, mesmo no cônjuge é prazeroso. O que eu quero dizer? Tudo é prazeroso, tudo na vida é prazer. Você dormir é prazer, você ir ao banheiro é prazeroso. Olha quantos prazeres você tem. Você ter um cachorrinho, você ter um gato, plantas, você ter tudo, você está envolvido de prazeres. É verdade ou mentira? É verdade. Você está envolvido de prazeres. Você toma para você que bebe uma cerveja, uísque, você que toma suco, água, suco de uva, tudo é prazeroso. É verdade ou não é? Agora, tudo é prazeroso. Disse Paulo: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é prazeroso. Tudo. Mas tem coisa que eu não devo fazer. Tem coisa que eu tenho que colocar freio.
Agora a pergunta que não quer calar é: quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto? Quanto? Puxa aí na sua cachola. Quando você estava no além, antes de vir ao mundo, quanto você disse para o Eterno assim: ó, eu vou para lá e vou pagar para o Senhor X. Quanto? 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 Quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto? 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 Hein, pessoal? Fala aí, gente. Quanto você pagou para ter vida? Nada, 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 vezes nada. Você nunca disse para o Eterno: eu estou pagando e eu vou ter vida. Você nunca disse para o Eterno: eu estou pagando, agora eu vou descer. Pode mandar eu para lá. E põe eu numa família rica, viu? Você nunca disse isso para o Eterno. Você nunca, nunca pagou nada para o Eterno. O que que nos resta, gente? Obedecer. 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 É isso que nos resta. Obedecer. E a pergunta é: quem está obedecendo o Eterno? Quem? Nós? Nós? Será? Será se estamos dando crédito à palavra que o Eterno está colocando sobre nossas vidas? Rogério Gomes Santos disse: poucas pessoas tiram pouco ou nenhum tempo para ouvir a palavra do Eterno. Não querem saber, mas querem estar no TikTok, vendo coisas que não devem, querem estar no WhatsApp, querem estar em tudo, menos ouvir a palavra do Eterno. Ninguém quer. Então esse é o motivo. Né? E não pense que está tudo bem, não, gente. Não tem nada bom, não. Está tudo ruim. Quando você vê um arco celeste nas nuvens, o arco-íris, que o pessoal chama, quando você vê o arco celeste, sabe o que o Eterno está dizendo, de acordo com os rabinos? Ele está dizendo que eu estou a ponto de fazer o que eu fiz com Noé, nos tempos de Noé. Mas, por causa da minha aliança com Noé, eu não faço. Vou colocar novamente. Tá vendo? Meu Deus. É verdade. Estou a ponto de fazer. Gente. Que o Eterno possa abençoar sua vida grandiosamente. Que o Eterno tenha misericórdia de você. Shabat que vem, sábado que vem, nós vamos nos encontrar aqui, se o Eterno permitir, para falarmos do capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 de 1 Samuel. Eu vou fazer uma oração por você que está me ouvindo. Que o Eterno possa abençoar você em nome de Yeshua Mashiach. Ó Santo de Israel, que é Kadosh Baruhu, o bendito seja o Santo, possa curar, libertar e salvar sua vida. Se Ele quiser, nós pedimos pela misericórdia e compaixão, se o Senhor quiser, ok? Que o Eterno possa ter misericórdia de nós, em nome de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua Mashiach.